Bem, boa noite a todos mais uma vez. É com a permissão de Deus, da espiritualidade da casa, dos nossos mentores, protetores, guardiães que aqui chegamos e continuamos a pedir o amparo a todos eles. Hoje nós vamos falar de algo que para muitos parece até fácil, né? Fidelidade a Deus. E quando nós reparamos esse título, vimos a responsabilidade que temos quando nós, primeiro, pronunciamos a palavra Deus e, segundo, por sermos criatura desse Deus. Então, nós vamos vendo diante do Boa Nova, do livro trazido, Mensagem de Chico Xavier pelo Humberto de Campos, nós vamos vendo a nossa responsabilidade a cada dia diante das nossas atitudes. E já que somos criatura dele, como nós somos também criatura dos nossos pais maternos, materiais, qual seria a nossa responsabilidade diante da educação que ele nos dá, A fidelidade é uma delas. E aí nós perguntaríamos assim: nos comportamos como fiéis para conosco mesmo? Temos isso junto a nós, para conosco? Porque é aquilo que nós falamos, eu não posso dar ao outro aquilo que eu ainda não tenho, Mesmo Deus sendo meu pai e me dando o melhor, mas eu ainda não conquistei isso. E como eu não conquistei? Porque eu tenho isso embrutecido em mim, eu não trabalhei isso em mim. Então essa fidelidade que nós falamos, será que já temos junto a nós, no sentido de tudo aquilo que nós fazemos, nós primeiro pensamos, é certo ou errado? Eu gostaria que isso fosse para mim? Isso aí é uma fidelidade. Porque a partir do momento que eu penso, se eu gostaria que isso fosse para mim, eu estou preocupada com as minhas atitudes em relação ao meu próximo. E aí nós vamos ler toda a lição e depois nós vamos comentar, porque seria melhor a leitura do que nós ficarmos lendo e explicando, tá bom? Então nos diz assim Humberto de Campos para nós: depois das primeiras prédicas, ou seja, pregação, sermão de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes, quer dizer, estrondoso, grande, enorme, que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, de estima, os reuniu uma noite quando a turba, quer dizer, quando eles estavam aglomerados, reunidos, os deixara a sós e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou: na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecemos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Como os discípulos o escutassem atento, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem um preço que lhe corresponde.
Se vacilares, receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Ao clarão, ao vacento, da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental como iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, um dos apóstolos, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excesso nos prazeres condenáveis. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito da sua desmedida ambição. Jesus, depois de ouvi-lo, satisfeito, perguntou: não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina no seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque acima de tudo eles ouviam o que lhe dava o próprio coração. Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas e por entre deslumbramentos da luz. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu neste termo: Mestre, tenho um amigo de Corazim que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos, porém asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei antes das suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmo doce e amigo, e o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, e sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Nesse interim, todos os companheiros de apostolado manifestaram o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso junto de seu pai, que lhe trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo do reino de Deus na face deste mundo? Inquiriu Tadeu.
Em verdade, esclareceu o Messias, ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. Fora absurdo, viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste momento. Ele sabe que se acha a laborar com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Imaginemos que nesse campo estivesse cheio de inimigo por toda parte, e vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos da terra improdutiva. É certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus, mas o filho de coração, fiel ao seu pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade, entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho, abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra, cavará pacientemente buscando as entranhas do solo, para que surja uma gota d'água onde queima um deserto. Do íntimo desse trabalhador, brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e segue com atenção. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu, para que Deus sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa. Não acabamos e vamos para aqui. Depois seguiremos. Em primeiro lugar, nós temos Deus. Já encontramos Deus? Já temos certeza que Ele existe em nós? Esse é o primeiro propósito para que eu possa realmente seguir na estrada que eu devo seguir. Porque a primeira coisa é a fidelidade. Se eu ainda não tiver a certeza que Deus existe, se eu estiver preso no céu, na natureza, na terra, eu ainda não encontro Deus. Eu ainda não encontrei. E por que eu não encontrei Deus? Porque eu só consigo ver Deus através das plantas, através de alguma situação, e não Deus em mim, habitando e fazendo a morada que necessito. Ora, todos nós ainda temos a necessidade, igual a Tomé, ver para crer. Mas Deus é uma energia plena, suprema, causa primária de todas as coisas. E Ele é para nós algo que nós, no momento, não tem condições de vermos, mas sim de sentir. E esse sentimento que nós teremos para Deus é o que nos fará mudar e nos dará força para nós seguirmos diante dos desafios da vida que todos nós temos como prova, que na verdade pedimos, como expiação ou como prova voluntária que também adquirimos. Olha a nossa responsabilidade, né? Diante disso, porque muitos dizem assim: ai meu Deus, vem me salvar, ai meu Deus, me salva, me tira disso, faz isso sair da minha vida. Mas como? Se eu fui em busca daquilo, se eu fui pedir aquilo, se eu queria aquilo como um compromisso para mim, para minha evolução, ou se eu não pedi, eu também fui lá buscar pelo meu próprio livre-arbítrio, que quantas vezes nós vamos buscar as situações que não é Deus que nos dá. Deus não dá castigo, a entidade não dá castigo, protetores não dão castigo, o castigo vem através dos nossos atos, pela nossa consciência. E que nós muitas das vezes não aceitamos isso. Vemos esse Deus e perguntamos a todas as horas, como nós perguntamos a Jesus: onde tu estás que me permite ou me dá como prova eu passar por isso?
Tu não diz que me carrega no colo a todo momento? E aonde você está que eu não vejo no teu colo? Mas eu posso sentir. E a gente sente. Porque infeliz daquele que com tudo aquilo que sabe é um eterno aprendiz, porque nós somos aprendizes sempre diante da vinha do Senhor Jesus. Até os apóstolos do Senhor Jesus, eles continuaram a ser aprendizes para ele. Por quê? Porque com toda a sabedoria como apóstolo, eles ainda continuaram a aprender muito com o Senhor Jesus. E o aprendizado com Jesus, ele não acaba. Porque enquanto nós formos espíritos imperfeitos ou espíritos a caminho da evolução, nós estaremos sempre aprendendo. Então, continuaremos a ser aprendizes. E a maioria de nós, eles nada fazem para que possa realmente caminhar diante das tempestades que passamos. É muito fácil eu chegar num momento difícil de alguém e dizer: ah, minha filha, olha, eu aprendi uma coisa. Chico dizia que Maria de Nazaré ensinou a ele que na vida tudo passa. É fácil. Mas eu preciso entender o que é esse passar e eu querer que isso passe. Isso é uma fidelidade. Por quê? Porque eu não posso buscar caminhos tortuosos. Eu tenho que buscar o caminho que me leva à mudança correta diante da vida. E essa mudança correta ninguém fará por mim a não ser eu mesma. Eu posso estar pedindo oração em todos os lugares que eu deparar e que eu estiver. Mas se eu não estiver interligada naquilo, os companheiros espirituais darão o melhor, os meus amigos materiais farão o melhor para mim, mas nós não alcançaremos o objetivo. Então, fidelidade com Deus, ele começa comigo, porque eu sou criatura dele. Quando eu entendo que eu tenho que ser fiel comigo mesmo, quando eu tenho que aprender a fazer uma reforma íntima comigo nessa mudança, que ninguém fará por mim. Eu não posso ser fingida comigo nem hipócrita. Ah, mas a doutrina espírita está mudando. E que mudança é essa? Que é só dentro da casa espírita. E lá fora? E comigo diante das minhas aflições? Como eu estou? O que eu estou fazendo? E companheiros, sabe? Quando nós trabalhamos numa mesa de desobsessão, ou quando nós estamos voltados a um trabalho de desobsessão, nós vemos com fidelidade aqueles espíritos chegarem e falar determinadas coisas que nós fizemos, que nós achamos que é impossível. Boa noite. Boa noite. Às vezes dizemos assim: ah, esse espírito está falando isso, mas eu não fiz isso não. Eu nem me lembro que eu fiz aquilo. E vamos em busca de Deus, mas aonde está Deus? Como é que eu vou buscar o socorro para todos os lugares? Então, olha só. Numa casa espírita que nós fazemos estudo e trabalhamos também, semana passada tem uma moça que chegou a esta casa 1 ano e meio, mais ou menos, que ela queria ser médium da casa. Então ela passou por todos os trâmites da casa para poder chegar a ser médium. E ela ficou mais ou menos 6 meses no estudo para depois receber, né? E logo quando ela chegou, os médios quando saem, porque tem assim, tem os estudos antes, e quando o médium recebe o crachá para poder trabalhar, eles vêm estudar comigo às segunda-feira. E logo que ela chegou, ela me perguntou, ela me disse assim: olha, eu sou um bandista, tem problema? Eu disse: não.
seja bem-vinda. E ela foi para o estudo, trabalhou, continuou lá no estudo e de repente saiu. E agora nós já estamos vendo uma outra postura, uma outra forma daquela pessoa entender o significado real das situações. Nós, quando chegamos, por mais que tenhamos passado, né, por diversos lugares, mas muitas das vezes a gente não aprende. Nós achamos que os lugares que são defeituosos e que nós ainda não temos essa deficiência, né? Aí vamos, aquele lugar é fraco, aquele lugar é assim, não era isso que eu queria, eu vou para tal lugar, eu vou para isso. Um exemplo, eu tenho uma amiga que ela já foi de Umbanda, Candomblé, foi lá para nosso centro, começou a estudar, não sei o quê, se achava perdida e agora ela foi para uma outra religião que não tem nada a ver, que é contra o espiritismo, e diz que se encontrou. Que lá ela encontrou o Deus que ela buscava. Por que isso? Primeiro, afinidade. Segundo, porque agora o coração dela se abriu para encontrar Deus. Nós não podemos mudar e nem fazer o outro encontrar Deus da forma que você encontra ou que você já tenha, e no mesmo tempo que você, cada um no seu tempo. Eu posso morar com uma pessoa, pode ser meu marido, seja quem for, ele caminhar, seja mais evoluído que eu, e eu para trás, qual o problema? Só que nós precisamos escolher qual é o caminho que nós queremos encontrá-lo e não ficar pulando de galho em galho. Eu me encontrei aqui, então vamos seguir, porque nós teremos isso, nós teremos o amparo necessário para caminhar diante da vida. Eu não posso chegar aqui, tá num lugar, tá no outro, tá em outro. É claro, palestra você faz em tudo quanto é lugar, mas eu digo você trabalhar em tudo quanto é lugar. Não existe isso. Você tem que saber qual o caminho que você quer escolher ou que você quer seguir para encontrar esse Deus. Então as perguntas foram feitas, os questionamentos, né? Cada apóstolo trazendo para Jesus o questionamento e Jesus dizendo que nós teríamos que estar libertos do orgulho, da vaidade, dos sentimentos contrários e não sermos aqueles, né, que está lá no capítulo 16 do Evangelho. Não se pode servir a Deus e a mamon. Eu tenho que saber o que eu quero. Para que eu possa realmente dizer assim, não, agora eu já me encontrei e é aqui que eu vou seguir. Seja o que acontecer, mas é lá que eu vou seguir. É lá que me faz eu me sentir melhor. Eu encontrei pessoas que me ajudem. Eu encontrei pessoas que me dão apoio. Mas eu também me conquistei. É aquela conquista nossa, né, gente? Então, essa semana, nós fomos fazer uma palestra segunda-feira e uma moça que estava na assistência, ela foi muito interessante que ela fez a colocação, todos nós sabemos disso, né? Ela disse que tinha ido uma palestra do trabalho material. E quando chegou no final da palestra, a palestrante lá, a instrutora do dia, ela estava com uma caixinha de sapato, toda forradinha, bonita, de presente, sabe? E que tinha um negócio ali dentro. E que ela colocou de mão em mão aquela caixinha para todo mundo abrir e ver. Ela estranhou por que ela estava dando aquilo. E no final a palestrante falou, né, a instrutora, por quê?
Tem muita gente que está achando, né, que não seria possível eu mostrar isso que eu mostrei agora no final da palestra. Mas, a partir de hoje, vocês nunca deixem de ter isso na sua bolsa. Porque todas as vezes que vocês tiverem que tomar uma decisão, ou que vocês tiverem que fazer alguma coisa, vocês olhem para isso e vejam se vocês gostariam de ter. E era simplesmente um espelho pequenininho. Por que nós estamos falando da importância do espelho? Porque é a fidelidade. Eu não posso mostrar uma coisa que eu ainda não possuo. Eu não posso querer uma coisa que eu ainda não tenho condição de obter aquilo a mim, junto a mim. E que às vezes nós queremos forçosamente, impondo, obrigando, querendo que a espiritualidade nos dê determinadas coisas que não são possíveis a nós. E aí nós falamos assim, Deus agiu, Deus estava presente, Deus fez por mim para que eu não passasse por isso. Ele fez, porque se ele não tivesse, seria muito pior. Só que nós não vemos esse lado. Quando nós tombamos, nós achamos que aquele tombo ou aquela situação, ela está acontecendo na nossa vida, mas eu estou desamparada. E se Jesus diz para nós que está nos carregando no colo, e se Deus está ali presente, nos dando todo apoio, com certeza nós temos o apoio dele. Precisamos nós reconhecer esse apoio com fidelidade no que ele está oferecendo a nós, para que nós possamos sentir esse apoio de Deus junto a nós, que na maioria das vezes não conseguimos entender Deus, sentir Deus e ver Deus junto a nós. E por que isso Humberto de Campos traz essa lição hoje para nós, dessa importância, né, gente? Porque ele quer nos alertar que hoje o nosso universo está passando por uma turbulência e tempestade muito grande, provocada pelo nosso próprio psiquismo, pelos nossos próprios conflitos mentais, de não ainda saber o caminho que deveremos seguir. Tudo que nós pensamos, seja positivo ou negativo, é irradiado para o universo. Então, como está o nosso pensamento agora? De que forma eu estou atuando agora diante do meu pensar? E eu serei a causa dos transtornos que ocorrem no universo diante do meu pensamento, seja ele positivo ou negativo. Aí muitos dirão assim, mas o pensamento é meu, sim, mas eu estou no meio onde eu não estou só. Como Paulo nos diz, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, tudo aquilo que eu vou emitir para o outro, ou que eu vou tocar ou irradiar, se não for positivo, olhando no espelho, eu serei o primeiro a sentir o reflexo daquilo. E que a gente pensa que não sente. Porque é fácil eu chegar e dizer, faz o mal para isso, faz o mal para aquilo, exerce isso, exerce aquilo, mas eu estou preparada para receber aquilo de volta junto a mim? Aí eu vou dizer que Deus não foi justo. Que eu estou pedindo apenas uma justiça. E essa justiça é só para mim e o outro não tem o direito da justiça? Então, essa lição nos mostra, né, que todos os momentos nós estamos sendo avisados sim por Deus, tocados por Ele sim, para que caminhemos na fidelidade. Nós é que gostamos de barganhar em determinadas horas. E por que nós falamos barganhar, né? Porque se eu dou uma coisa, eu ainda tenho necessidade de receber. Olha só, gente. Quando
quando nós oramos a prece de São Francisco, nós achamos que aquele dar de São Francisco é eu dar para receber imediatamente. E não é. São Francisco ou Francisco, ele já estava liberto disso. O dar dele é se desprender, é nem lembrar daquilo que fez. Por isso que você recebe, mas você não recebe daquele que você dá, você recebe até de outro, caso você mereça ou caso a misericórdia de Deus aconteça em sua vida. E nós estamos longe disso. Um companheiro, amigo nosso, que trabalhou muito tempo conosco na área profissional, ele dizia para nós: ah, Nádia, peraí, você quer carregar o mundo nas costas? Peraí, já estou cansado, eu venho, trabalho, dou o melhor, não quer aprender? Deixa para lá. Não é assim. Quando eu tiver certeza do propósito que eu fiz e de tudo de melhor que eu fiz e ele não quiser aprender, é problema dele. Mas eu tenho que dar o meu melhor sempre. E o meu melhor será exemplo para todos. Até mesmo diante dessa busca de Deus, que eu faço a todas as horas buscando Ele para mim. E que muitas das vezes eu não consigo sentir. E por que eu não sinto? Porque meus pensamentos não estão voltados àquilo. Hoje nós estamos aqui, tem uma pleiade de espíritos desencarnados aqui. Quantos vendo junto a nós, né? Quantos estão junto a nós no aprendizado e quantos estão aqui dizendo assim: vou ver se ela vai falar aquilo que ela vive. Vou ver se ela vai fazer isso mesmo. E aí? Nós não estamos a caminho da evolução? Nós não estamos querendo a melhoria? Nós estamos acertando e errando, que faz parte da nossa caminhada? Então nós estamos juntos lá, lutando para vencer as nossas próprias dificuldades. E essas dificuldades que temos, não podemos jogar para o outro. Não temos condições. Nós temos que admitir e ver o que eu posso mudar. Então tem uma parte que é dita, né, ou explicada aqui no final, que diz assim para nós Jesus. Jesus continuou a sorrir como quem sabia a intensidade da luta a ser travada e conhecia a fragilidade das promessas humanas. Quantas promessas nós fazemos, né? Deus, olha só, me perdoe, foi só dessa vez, mas a partir de agora eu juro pelo Senhor que eu não faço nada. Já imaginou se Deus fosse castigar a quantidade de vezes que juramos e dizemos que não vamos fazer e daqui a pouco estamos fazendo aquilo que não deveríamos? Entretanto, do coração dos apóstolos jamais se apagou a lembrança daquela noite luminosa de Cafarnaum, aureolada pelos ensinamentos divinos. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam ser fiéis através de todas as vicissitudes da natureza e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sobre a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. Os apóstolos já estavam, pela sua elevação, preparados a dar graças a Deus pelos momentos difíceis. Aí eu pergunto, nós estamos? Estudamos tanto, né? Principalmente a gente que fala. A gente chega, agora mesmo, segunda-feira que vem eu tenho uma palestra, eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar disso? Me dê força. Porque é algo que a gente, ainda não consegue viver, por mais que você queira se melhorar e queira realmente estar ali, numa vontade imensa de mudar, e você não consegue avançar. Pela sua luta, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua maneira de ser, e que nós precisamos lutar a todos os momentos para poder seguir o caminho que devemos. Nós, quando chegamos aqui hoje, nós
assim, claro que eu não sou, mas nós sabíamos mais ou menos, né, como estaria a ambiência, né? E nós saberíamos que uns ficariam e outros desistiriam. Porque que nem sempre a verdade, nem todos estão preparados. E é uma coisa que nós temos que ver, que nós mesmos não estamos preparados com a verdade. Ela incomoda. Porque essa verdade, ela vai fazer eu mudar de qualquer forma. E como eu não quero, é difícil para mim. Então os apóstolos do Senhor Jesus, eles aceitaram todas aquelas histórias contadas e tudo aqueles ensinamentos trazidos como fidelidade de Deus. Porque eles já sabiam, caminhando com Jesus, o que poderiam passar. Aí eu falo assim, eles já sabiam o que poderiam passar através dos exemplos do Senhor Jesus, né? E nós poderíamos ter melhores exemplos se nós realmente o seguíssemos. Só que muitas das vezes eu tenho meu livre-arbítrio e quando eu quero uma coisa eu dou uma desculpa, né? Eu digo assim, eu tenho meu livre-arbítrio e eu posso seguir porque Jesus não vai me impor nada, porque ele não obriga ninguém a nada. E aí, diante do meu livre-arbítrio, aquela escolha que eu fiz, às vezes não dá um bom êxito, né? Aí eu digo, Jesus, vem me ajudar. E ele e o Pai, com certeza, nos ajudarão diante das nossas dificuldades. As dificuldades, elas são imensas para nós, ainda mais quando nós falamos de Deus, a grandeza máxima do universo. Ainda não sabemos nem respeitar o pouco do plantio existente por Deus na terra. Seja de homens e seja da própria natureza. Sabemos respeitar. Porque isso é algo que nos falta pela nossa própria ignorância. De não conhecer aquilo que é bom e aquilo que é certo. De não conhecer a causa primária ou primeira de todas as coisas na certeza daquilo. Bom, eu sou criatura dele. Mas se eu sou criatura dele, se eu vim pelo amor, mas como é que eu sofro tanto? É o primeiro questionamento que nós fazemos. Por que eu sofro tanto, já que eu vim de um amor supremo? Olha só, eu sofro diante do quê? Do meu plantio, que foi no passado e que foi agora, e que está sendo agora. Só que eu não admito sofrer, eu estou falando eu no sentido geral, eu não admito sofrer porque eu sou filho do Criador. Mas eu nem sei quem é esse Criador. Eu ainda tenho dúvida deles em minha vida. Eu digo muitas das vezes que aonde ele está, porque eu não consigo encontrá-lo. E um menininho procurava Deus em todas as partes. Porque na casa dele falava muito de Deus. E ele caminhava pela rua, por todos os lugares e perguntava, por favor, vocês sabem onde mora Deus? E ficou cansado de tanto fazer essa pergunta, até que um belo dia ele viu um senhorzinho sentado numa praça, sozinho. Ele chegou para o senhorzinho e falou, moço, o senhor pode me responder uma coisa? O senhor sabe me dizer como eu encontro Deus? Como eu posso falar com Deus? E ele disse assim, você conhece a oração? Conheço, mas já fiz muita oração para ele, mas acho que ele é surdo. Não escutou os meus pedidos, os meus clamores. Isso a criança pequenininha. Aí o velho olhou para a criança, pegou o rostinho dele, colocou bem próximo da sua boca e sussurrou. E o menino, hein?
É o que? E mais uma vez o velho foi lá e sussurrou. O senhorzinho. E ele disse: ah, moço, eu vou me embora, que eu não entendo nada que o senhor está falando. Ele disse: assim é Deus. Quando não estamos voltados para Ele verdadeiramente, nós não conseguimos escutar Deus. Porque Deus, Ele não grita. Deus fala baixinho conosco e nos ensina, tem uma forma de nos ensinar a encontrá-lo. Olha, todas as orações que você fizer ou que você fez, todas elas foram atendidas. Mas foram atendidas naquilo que você precisava e não naquilo que você gostaria de ter. Não é verdade? Quantas vezes nós estamos com uma dor e nós dizemos para Deus: eu não quero isso, eu quero, por favor, que o Senhor tire isso da minha vida, que o Senhor coloque isso assim, do jeito que eu quero. Eu quero ficar curado dessa dor, mas às vezes a outra dor que eu tenho, que eu nem sei que tenho, é muito pior. E Ele cuida da outra e deixa de cuidar dessa. Aí eu digo que Deus não existe. Por quê? Porque eu ainda não tenho discernimento da compreensão de Deus sobre mim, da existência do poder dele. Então você quer sentir Deus? Trabalhe no bem, se entrega, mas se entrega com vontade naquilo que você faz, e você sentirá Deus de uma forma totalmente diferente da sua vida. Quando o trabalho termina, você se sente leve, feliz, radiante, você sorri, você abraça as pessoas com vontade, por mais que você tenha chegado ao trabalho repleto de problemas. Mas naquele momento, a dor do outro foi muito maior do que a sua dor. Então você sentiu aquela dor de uma forma diferente e você olhou para a sua e disse: nossa, eu não tenho nem condições agora de pedir nada a Deus diante disso que eu estou escutando aqui na minha frente. E não é só o pedir, é o louvar, o agradecer, que nós não temos tempo de agradecer a Deus a nada ou a maioria das coisas que recebemos. É fidelidade a Deus. Pedir, louvar, agradecer, trabalhar no bem, procurar exercer o caminho melhor, um único caminho, não de atalhos da sua vida, porque os atalhos da vida nós só vamos permitidos por nós mesmos. Ninguém nos tira do caminho se nós não quisermos. Isso é algo sério. Se eu já tiver com alguma raizinha daquilo dentro de mim, eu sairei do caminho sim. Mas eu não fui levada a sair do caminho porque o outro me levou. Eu fui porque eu quis. Ah, mas a maldade não existe? Existe. Mas eu me afinizo com ela. Eu também tenho isso dentro de mim. Porque quando acontece isso, ou alguma situação comigo, eu digo que quebre, que a pessoa se machuque, faça isso. Então eu estou sintonizada naquela vibração, olha só. É difícil? Claro que é difícil. Nós que estudamos, quantas vezes pegamos o livro para estudar e aquela lição, gente, ou aquele título nos dá, às vezes, né, um mal-estar, vontade de largar aquilo e não estudar nada. Ali nós já estamos sendo atacadas. E sabe por que nós, às vezes, não queremos estudar? Porque aquela lição é que está te trazendo o resultado de tudo que você passa. Mas como eu não quero mudar, eu digo assim, vou escolher logo esse assunto para mim. E nós achamos que nós não merecemos falar daquilo, né? Porque aí Jesus fala assim, mãe, como você não quer aprender, fala para todo mundo que é melhor, que aí você vai aprender, seus ouvidos serão o primeiro a escutar. E nós teremos que falar sim, teremos que escutar e teremos que agir. Porque depois que eu escuto,
depois que eu leio e estudo, não sou mais ignorante diante daquilo. Então, muito me será cobrado se eu não procurar dar o meu melhor. Eu posso até não passar na prova, mas eu tenho que exercitar aquilo. Logo, esse Deus para nós não é esse Deus supremo só. Não é o meu Pai, não é o Criador, não é o dono do mundo. É o amor que existe em nós. E eu pergunto, onde está esse amor agora? Como ele está? Está sendo produtivo? Eu vim dele, desse amor, mesmo pai e mãe, quantos pais e mãe, né, não aceitam, mas eu vim. E como está sendo esse amor na minha vida? Como nós estamos recebendo essa oportunidade que nos é dada de todo dia recomeçar quando acordamos? Muitos nem dizem assim ao abrir os olhos: obrigada, Senhor, por eu ter acordado. Não dá tempo, né, gente? É muita coisa. Não, você não sabe como é minha vida. Eu tenho que trabalhar, tenho que pegar ônibus, tenho que pegar Uber, tenho que fazer isso, tenho que pegar... Não tenho tempo, não. Mas às vezes até dentro da Uber a gente pode falar: obrigado, Senhor. Porque eu, para falar com o Senhor, ou para falar com Deus, ou seja Ele quem for, eu não preciso falar, né? Basta eu pensar nele, eu já estou falando com Ele. Então, para nós que estamos aqui hoje, falando de fidelidade com Deus, nós pedimos, como o Dr. Bezerra de Menezes, ele, ao despertar no plano espiritual, todos vocês conhecem a história, mas nós pedimos, né? É maravilhoso você acordar no plano espiritual, teu mentor levar na janela e aquela multidão lá está gritando o teu nome. Então, o mais maravilhoso será se nós tivermos pelo menos um lá embaixo, gritando o nosso nome. Porque quando eles gritam o nosso nome, é sinal que nós fomos fiéis. É sinal que tudo aquilo que nós exercemos, não exercemos de boca para fora, mas sentimos aquilo que estávamos fazendo. É aquilo que nós falamos quando nós começamos na doutrina espírita, estávamos participando de um congresso dentro de casa, né, escutando, depois que aconteceu, e o palestrante nos ensinou uma coisa muito importante, sabe, gente? Que a maioria de nós, quando adentramos a casa espírita, tem muitos que dizem: como você chegou à casa espírita? Aí um falou assim: eu vim pela uma dor que eu estava imensa, eu vim pela doença, eu vim por não sei o quê, por um sofrimento imenso. E esse palestrante nos ensinou que nós não fomos pela dor. E outros respondem assim: não, graças a Deus eu não tive problema não. Eu cheguei até aqui, agora eu vi que não foi por acaso, mas eu vim pelo amor. Porque quando eu cheguei, eu passei a amar o local e não quis mais sair. Então, dentro da nossa, do nosso entendimento, até agora, nós dizíamos que uns vieram pela dor e outros pelo amor. Mas não existe. Porque ele explicou que todos nós, mesmo sofrendo, entramos em algum lugar para se renovar através do amor. E perguntar a ele: mas como? Se até agora nós nos comportávamos ou falávamos desta forma? E ele disse: porque aquele que te ama, seja Deus, Jesus, mentor, guia, ou protetor, te levará para o caminho correto. E aquele que te leva, ele não te leva pela dor, ele te leva pelo amor. Então, todos nós estamos aqui voltados por esse amor, e esse amor que não tem realmente
empecilho nenhum que diga para você: eu não quero fazer, eu não quero seguir. Porque se eu não quiser, não foram eles, e sim eu que não aceitei o convite. E Deus, com certeza, nos convida a todos os momentos a seguir o seu caminho e estarmos na retidão, como o Dr. Bezerra de Menezes nos diz: unidos seremos forças para sempre. E forte, né? Porque a união, com certeza, ela nos impõe uma força, porque aquilo que você tem de mais eu tenho menos, e aquilo que eu tenho mais você tem menos. Então nos atrai de uma forma que a gente consegue se equilibrar e caminhar. Então, companheiros, nenhum de nós, em momento nenhum, estaremos sozinhos pelo caminho. Deus estará conosco, mesmo com fidelidade ou sendo infiel. Até que um dia Ele compreenderá que nós o encontraremos de alguma forma, mas a forma correta, que é a fidelidade. E nós vamos vendo a todos os momentos, como Jesus nos ensina através do Evangelho, né? Que nós vamos vendo que aquela forma que hoje nós temos de entendimento do Evangelho, vai chegar um dia que nós vamos olhar assim e vamos dizer assim: meu Deus, como é que eu ainda tinha aquele pensamento? Hoje isso já me mostra de uma outra forma. Por quê? Eu leio a primeira vez, né? Eu só li. Leio a segunda, eu já li, mas comecei a ter uma luzinha daquilo. Leio a terceira vez, eu já começo a entender melhor. E assim eu vou até que um dia eu chego e já consigo executar aquilo que eu estou lendo do Evangelho de Jesus. Por isso que quando Divaldo começou a ler o Livro dos Espíritos, né, Joana de Ângeles fez ele ler mais de 11 vezes. Porque eu já acabei, ler outra vez, eu já acabei, ler outra vez. E ele achava, como poderia? Eu já estou cansado, né? Como nós também. Por quê? Ela queria que ele entendesse, compreendesse aquilo e aplicasse aquilo que ele estava lendo. Somos nós diante do Senhor Jesus e de Deus na nossa vida. Bem, e aqui, né, no finalzinho também do capítulo, da lição, ele nos traz, né? Replicou o Senhor com certa ênfase: nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação, verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para o nosso Pai, com mais alta probabilidade do êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está no céu, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Então ele diz que no dia de calma, né, quando tudo está bem, opa, Jesus está comigo, Deus está comigo. Por quê? Porque eu consegui aquilo que eu queria. Mas quando a tempestade está naquela evolução mesmo, eu me pergunto: onde eu estou? Quem está comigo? E se eu não tiver aquela certeza, eu me sinto realmente só. Mas a gente nunca está sozinho. Porque às vezes fisicamente nós nos encontramos sozinhos, mas a quantidade de irmãos que tem junto a nós. E semana passada, há um mês atrás, um companheiro amigo nosso, né? Ele foi operar o coração, então ele teve que fazer aquela operação, né? De cima a baixo, assim, né? Acho que demorou mais de 8 horas, não sei quanto tempo. E ele, quando ele foi, a equipe toda entrou no quarto, falou com ele, se apresentou, anestesista, os médicos, todos lá. Depois disso, daqui a pouquinho, o maqueiro.
virá buscar o Senhor para a operação. Sim, Senhor. E ele foi numa boa, né? O maqueiro chegou, ele foi conversando com o maqueiro. E quando, isso ele contando pra gente depois, né? Aí quando, daqui a pouco, deram anestesia, ó, vamos dar uma anestesia no senhor agora, tal. Deram anestesia nele. E disse que ele começou a falar. A anestesia ainda não estava fazendo efeito, né? Ele começou a falar. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Que não sei o quê. E os médicos que ali já estavam postos para poder operá-lo, junto com a enfermagem, começou a dizer assim, meu Deus, acho que ele não está bem. Ele está falando isso, está falando aquilo, né? E ele começou a falar, opa, tudo bem, vai dar certo, vai sim, vai dar tudo certo, ó, vai demorar, mas vai dar. E ele falando com as pessoas, com os espíritos, né? E as pessoas não entendiam. Quando acabou, que ele voltou a si, uns 2 dias depois, o médico entrou no quarto e falou, fulano, escuta, você quando entrou, falou com tanta gente, quem são? Ué, foram aqueles companheiros, uns companheiros que vieram aqui falar comigo, só nem imagina quem. E quem? Esses médicos aí conhecidos de você, vieram falar comigo. Ô doutor, eu não conhecia eles, mas eu estava tão grato deles virem e me abraçar, e apertar minha mão, e dizer que ia dar certo, que eu comecei a falar com eles todos e tal. E o senhor não sabe, no final, eu vi um homem de uma barba comprida chegar aqui, mas com todo amor, com o rosto bem rosado, chegar aqui, passar a mão na minha cabeça, dar um beijo na minha testa. Aí eu não aguentei. E como você não aguentou? Disse ele. Porque ali eu vi que não era nenhum desses amigos do Senhor. Era algo mais divino e importante, chamado Bezerra de Menezes, que é na casa que eu trabalho. Olha, gente, e por que doutor Bezerra de Menezes ou a Falange se apresentou para ele, né? Para ele ter certeza que ele não estava sozinho. Assim somos todos nós, companheiro. E que, a partir de hoje, possamos ver Deus de uma outra forma. E quando nós não tivermos, né, aquela certeza de Deus na nossa vida, que a gente possa pelo menos dizer assim, desculpe o meu fracasso, mas eu sei que o Senhor nunca me abandonou, como todos esses espíritos não me abandonam. Muita paz a todos.